a partir do versículo 12, igreja. Agora eu vou pedir que você não converse, eu vou pedir que você preste bastante atenção, porque esse é o momento crucial, o momento mais importante no nosso culto, é o momento da palavra, igreja. É o momento de alimentar o seu espírito, a sua fé. Foi para isso que você veio aqui, sim ou não? Capítulo 2, versículo 12 diz assim: naquele tempo estava-se Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, separado longe da igreja, estava sem Cristo e separado da congregação, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, que é possível a pessoa ter esperança se ela está longe de Cristo, e sem Deus aonde, igreja? No mundo. E sem Deus no mundo. Eu já tive a triste experiência de estar sem Deus no mundo e não quero voltar a ter novamente essa triste experiência. Quem aqui você já viveu sem Deus nesse mundo? Faz assim, ó. Você quer voltar a viver sem Deus? Eu lembro que antes de ter um encontro com Deus, eu lembro que antes de receber o Espírito Santo, a presença de Deus, eu era cheio de doenças, asma, bronquite, depressão, fortes problemas familiares, financeiros. Mas quando eu cheguei na igreja, que eu recebi uma unção, uma oração, que eu recebi a palavra de Deus, que eu recebi a presença de Deus na minha vida, ali eu já fui liberto, fui curado, a minha vida mudou completamente. Por que que o mundo está no caos? Por que que o mundo está perdido? Como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque não tem Deus no mundo lá fora. O mundo está sem Deus. As pessoas estão matando, elas estão enganando, elas estão se drogando, se prostituindo. E por que elas fazem isso? Traindo a esposa, traindo o marido, roubando o trabalho. Uma pessoa que tem Deus, que tem a presença de Deus, faria tal coisa? Não. Mas o mundo está sem Deus. E não existe nada pior nesse mundo do que você estar nele sem a presença de Deus. Eu estava falando com as pessoas essa semana de um vídeo que eu vi de um pai que parou o carro, deixou a filhinha dentro do carro. E aí ele estava entrando no carro, na verdade. A filha estava dentro do carro, ele foi dar a volta para entrar no carro, os bandidos chegaram com a arma apontada para ele. Sai do carro, sai do carro! Ele levantou a mão, nem momento ele reagiu. Ele só pediu para eles deixarem tirar a sua filha do carro. Deixa eu só tirar minha filha de dentro do carro. Minha filhinha está dentro do carro. Não vai não, rapaz, deita aí! Por favor, é só tirar minha filha. Pisaram nele, chutaram ele, jogaram ele no chão e efetuaram vários disparos e mataram ele. Como se não bastasse, entraram no carro e jogaram uma criança para fora do carro e levaram o carro. E aí, quando o carro vai embora, a criança chorando, pedindo o pai para acordar, pai, chorando, e o pai morto no chão, fechado. O que é isso, pastor? O que é isso? É o mundo sem Deus. É o que o ser humano é capaz de fazer quando ele está sem a presença de quem? Você não pensa em fazer isso, em matar. Você não pensa em fazer isso, em roubar. Por quê? Porque você está cheio da presença de quem? Você está aqui se alimentando da palavra de quem? E quando você está aqui dentro da igreja ouvindo a palavra, você pensa em fazer essas coisas? Claro que não. Porque
estar contigo. É forte isso. Aí eu falava para as pessoas hoje pela manhã, e o pastor Paulo também pregou à tarde hoje para as pessoas. Nós falávamos sobre Abraão e Ló. Você conhece a história de Abraão? Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, eu vou te guiar, e eu vou fazer coisas maravilhosas na sua vida. Deus falou isso para quem? Para Abraão. Deus mandou Abraão levar alguém com ele? Deus, pelo contrário, falou para ele sair da casa da parentela. Deus ia fazer a vida dele longe dali. O propósito era para a vida de Abraão. A promessa era para a vida de Abraão. O projeto era para Abraão. E o que Abraão faz? Pega o sobrinho dele, Ló, e leva junto com ele. Ló foi um peso para Abraão. Sabe por quê? Porque Ló não seguiu os passos de Abraão. Ló era carnal. Você pode ler na Bíblia, pode ler qual foi o momento que a Bíblia diz que Ló fez uma oração a Deus. Todo lugar que Abraão chegava, Abraão levantava um altar para adorar a Deus, apresentava seus sacrifícios, suas ofertas, sua adoração, e Deus era com ele. Mas aonde na Bíblia você lê que o sobrinho de Abraão fez o mesmo? Mas pastor, a Bíblia diz que Ló também prosperou. Prosperou, sabe por quê? Porque pegou carona na fé do tio. Abraão prosperava, ele estava junto de Abraão, prosperava também. Mas porque dependia da fé do tio. E tem gente aqui que não é diferente, não estou falando em geral. Tem gente que vem na igreja, mas se o marido para de vir, ela para de vir também. Se o filho não vir para a igreja, ele também não vem. Por quê? Porque depende da fé do outro. Se fulano não faz, ela não faz. Se fulano não vem, ela não vem. Não dependa da fé de ninguém, não dependa da sua própria fé. Dependa de Deus. E quando você depende de Deus, você não conta com ninguém, você vai com a tua fé e Deus te abençoa em tudo que você faz. Então Abraão foi e levou com ele a presença de quem tinha levado, levou Ló. Quando chegou um certo tempo, o rebanho cresceu muito, e junto com ele o rebanho de Ló. Sabe o que Deus falou? Abraão, chegou um certo ponto que Ló não pode mais andar com você. O rebanho de vocês cresceu demais. E agora, Senhor, o que devemos fazer? Deus disse para Abraão: sabe o que você deve fazer? Manda Ló embora. Eu quero você, eu quero contigo, meu negócio é contigo. Manda Ló embora. Abraão chamou o sobrinho, presta atenção, hein? Presta atenção, a pregação tem início, meio e fim. Então ele chamou o sobrinho: vem cá, Ló, vem cá. Para onde você quer ir? Você pode ir para as Campinas, ou você pode ir para o deserto. As Campinas verdinhas, aquele campo lindo, as Campinas do Jordão. E do outro lado, um deserto seco. Sabe o que Ló fez, o sobrinho querido de Abraão? Eu vou para as Campinas, fico só no deserto. Abraão não falou nada. Foi Ló para as Campinas. Foi morar lá em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Você lembra disso? Deus mandou fogo e enxofre, destruiu, porque era um povo perturbado, sem terror. E Ló só saiu vivo de lá, porque Abraão intercedeu por ele.
Mas se Deus estiver contigo, lá tu vai vencer. Pode glorificar, tu vai vencer. Você pode viver sem carro, você pode viver sem isso, sem aquilo, mas sem a presença de Deus é como você querer viver sem o ar que você respira. É impossível. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Fique de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Vamos adorar o nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Aleluia. Te adoramos, Deus. Pensando bem em sua presença do Senhor em nossa